E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Pessoal, Bitcoin próximo aos 44 mil dólares. Porém, a gente sabe que essa semana vai ser uma semana complicada, em especial amanhã, na quarta-feira. E além do mais, os investidores ao longo dessa alta estão fazendo uma coisa que está me preocupando, tá? Tem muita gente comprando o Bitcoin com o preço subindo. E a gente sabe como que isso dá liquidez para caso o preço venha a cair, essa queda seja mais intensa. É o que eu vou estar te explicando logo depois da vinheta. Pessoal, antes de mais nada, ontem eu postei o nosso giro macro, que eu faço toda segunda-feira, dando mais detalhes sobre a FONC. Então eu não vou falar tanto nesse vídeo, justamente porque eu expliquei bem detalhadamente o que a gente pode esperar e as perspectivas aí no vídeo de ontem. Então dá uma olhada, que eu garanto que vale a pena, porque aqui é análise e o Bitcoin está nos 43.500 dólares. Sim, uma alta impressionante, mas a primeira coisa que me chama atenção nessa alta é o volume em queda, tá? Galera, toma cuidado com essa alta. Essa alta ainda não me deu indício qualquer de que a gente vá conseguir romper os 49 mil dólares. Mas antes, não se esqueça, desafio CryptoPocket rolando, a sua chance aí de entrar de fato para esse mercado de criptomoedas, certo? Esse é o curso aí que você vai desde o zero até a estratégia mais importante para você ter lucros no mercado. Tudo isso de forma segura e tudo isso de forma individual. Você não vai precisar da ajuda de ninguém, vai fazer tudo sozinho e por apenas R$ 59,90. Link na descrição desse vídeo. Galera, o que acontece? Até teve um movimento aqui meio forte enquanto a gente tá começando a gravar o vídeo, hein? Isso aqui vai ser interessante. Mentira, isso aqui é um gráfico de 5 minutos, tá? Volatilidade acontece. Galera, a primeira coisa que me chama muita atenção é justamente a quantidade de pessoas que querem comprar o Bitcoin apenas abaixo dos 38 mil dólares. Eu tô batendo muito nessa tecla porque essa aqui que é a força compradora que segura o preço numa região de suporte, como por exemplo os 40 mil dólares, e também a força compradora que impulsiona o preço para cima. E não é essa força compradora que está agindo agora. Olha só, a gente tem muita resistência aqui nos 45K. Certo? E a tendência é que quanto mais próximo dos 49, que é o nosso topo, incluindo 50 e 51 mil dólares, que são regiões de vendas, de distribuição, a gente veja cada vez mais pessoas querendo vender. Então a gente está numa região que tem uma pressão vendedora mais presente, enquanto a nossa pressão compradora, o que faz o preço subir, está querendo comprar Bitcoin lá embaixo, nos 35, 36, 37 e 38 mil dólares. Então por isso que a gente está vendo uma alta acontecer sem um volume expressivo. Outra coisa importante, tá? Motivo pelo qual o preço está subindo mesmo sem força compradora, liquidez. A gente está vendo algumas pessoas shortando o Bitcoin à medida que o preço sobe, e isso faz com que se o preço suba um pouquinho, essas pessoas venham a ser liquidadas, né? Então a gente ainda tem liquidez ali próximo aos 44, e eu não duvidaria nada que o preço fosse lá e buscasse essa liquidez. Enquanto tem liquidez no sentido do mercado, essa liquidez ela pode ser facilmente preenchida, mas vale falar que a maior liquidez de todas, ela tá lá na região entre os 42 e os 41 mil dólares. E outra coisa que também está me preocupando é esse gráfico, né? Ontem eu abri esse gráfico no gráfico aqui de um dia, de 24 horas, e como era final de semana, a gente tinha mais ou menos a mesma quantidade de alavancagem em long e em short. Porém, de ontem para hoje, o preço subiu, e o natural é que as pessoas queiram tentar shortar esse movimento, né? Porque a gente está próximo a pontos de resistência. Mas não, as sardinhas estão comprando. Elas não são essa força compradora, tá? Tem dois tipos de força compradora que eu falo na análise. Essa força compradora desse gráfico aqui, ó, é realmente a força que impulsiona o mercado. São as pessoas que estão com dinheiro para comprar Bitcoin. Essa outra aqui, ó, é as pessoas que já compraram, elas já abriram os contratos, elas já estão posicionadas, ou seja, se o preço cair, elas vão servir como vendedores, elas vão fechar a sua posição, o que impulsionaria a venda. Já essa outra força compradora aqui, que é a força compradora ativa, são as pessoas que vão comprar se o preço cair. Então, essa galera aqui, quanto mais compradores tiver nesse gráfico, melhor.
E nesse outro gráfico aqui, quanto mais compradores tiverem, pior, porque eles não são compradores, eles vão atuar como vendedores a partir de agora, tá? Isso é uma dúvida que muita gente tem, e nesse exato momento a gente tem muita sardinha que está já comprada, já comprou Bitcoin agora que o preço está subindo, e se o preço cair, essa galera vai ser estopada e vai ser liquidada. Fato que o nosso sentimento também confirma, a gente continua aqui com a maior parte do mercado apostando em long, inclusive ao longo dessa alta aqui, ó, o preço desde os 42 até os 43, o long short ratio mal se moveu, enquanto o open interest foi lá da casa dos 17 bilhões para quase 19 bilhões, então muita alavancagem, muito cuidado. Qual que é a minha estratégia nesse exato momento, tá? Eu fui uma pessoa que desde que começou essa alta eu falei, estou vendendo Bitcoin à medida que o preço sobe, justamente para que liberar capital para movimentos de baixa eu fazer compras. Então eu já fiz uma compra aqui próximo aos 40, estou com ordens de compra aqui embaixo. Então, qual que é a minha estratégia? Se o preço cair, perfeito, né? As parciais que eu fui fazendo ao longo dessa alta, eu vou recomprar aqui e vou ficar com mais Bitcoin do que eu tinha antes. Vendi na alta, comprei na baixa. Mas, e se o preço resolver subir, o que que eu faço? Eu vou armar posições em hedge, né? Eu tô falando bastante disso. Certamente o Bitcoin vai precisar fazer um fundo ascendente no gráfico diário. E é aqui que eu vou tentar fazer o meu bottom fishing. Armar uma posição comprada para caso o Bitcoin resolva subir, eu lucre com essa alta, certo? Eu vou usar os contratos inversos dos perpétuos. Então eu vou operar em Bitcoin e se o preço subir, o meu lucro ele vai vir em Bitcoin. Então eu ganho duas vezes, com a valorização do Bitcoin sobre o dólar e com o próprio contrato em aberto que está me dando Bitcoin. E se o preço cair, aí para mim vai ser melhor ainda, porque eu tô com bastante dólar para entrar aqui nessa zona verde de correção, que é uma zona aqui que seria a retração de toda essa alta, pontos aqui de Fibonacci, região dos topos prévios. Se a gente colocar aqui no gráfico semanal, a gente vai ver a região das médias, e se a gente continuar esse movimento corretivo, certo? A gente pode ver, olha só, falta um dia para o nosso gráfico mensal fechar, totalizando 5 meses de alta. Se a gente continuar essa queda aqui ao longo do mês de fevereiro, a gente também vai ter um fundo ascendente no gráfico mensal, então seria uma excelente oportunidade de compra. Por isso que eu fui distribuindo ao longo dessa alta, para aproveitar fundos ascendentes para ir me posicionando. Agora, se você é uma pessoa que fez o contrário de mim, você está muito posicionado, você não vendeu o Bitcoin ao longo dessa alta e agora você está muito comprado, você não tem caixa aqui nesse exato momento para entrar. Para você comprar Bitcoin está fora de cogitação, né? O que você pode fazer para se proteger se o preço começar a cair? O seu hedge vai ser um short no Bitcoin. Como a gente está vendo aqui no gráfico diário que essa alta aqui ela está acontecendo sem volume, então a melhor coisa a se fazer aqui é abrir uma posição, por exemplo, vendida em Bitcoin com um stop lá em cima e alvos aqui nessa região toda de Fibonacci. Então a gente vai ter uma relação risco-retorno bastante favorável, certo? E aí você vai poder se precaver. Por quê? Como você está muito comprado, se o preço subir e pegar o seu stop, você vai continuar muito comprado e vai lucrar com essa alta. Então vai ser ótimo para você. Porém, como você está muito comprado e se o preço cair você não vai ter grana para comprar, a melhor coisa a se fazer é aproveitar essa queda com uma posição vendida. Nesse caso, o ideal a se fazer não é os contratos inversos, e sim os futuros tradicionais, que aí você vai entrar em dólar, certo? E aí você vai ganhar em dólar com essa queda, porque aí com o Bitcoin desvalorizando em relação ao dólar, você vai conseguir comprar mais Bitcoin. Não esqueça, desafio Crypto Pocket rolando, essa é a oportunidade de você engrenar no mercado cripto e ter um 2024 muito promissor. Apenas R$ 59,90, e para você ter acesso a essa página, é só você escanear esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo da minha câmera, ou então clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, e lá você tira todas as dúvidas, inclusive tem um WhatsApp para você falar aqui com a nossa equipe, comigo, se tiver alguma dúvida sobre o desafio. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, isso é muito importante. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que estão todas aqui em cima. E no mais, eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera! Falou!